Olá a todos, eu sou o professor e filósofo Fábio Goulart, da página filosofiahoje.com, e esse vídeo hoje é especial para as turmas C20, né, da Escola Gilberto Jorge da Pessoa de Brum. Vocês já estão no 8º ano, estão quase terminando o ensino fundamental, só mais um ano e já estão no ensino médio. Todos adolescentes pensando e cheio de ideias na cabeça e sentimentos no coração. E aí que as coisas se confundem. Às vezes sentem coisas que a cabeça não consegue explicar. Às vezes pensam em coisas que a voz não consegue dizer. Eu sei, eu já vivi isso e dou aula já para gurizada da idade de vocês há 10 anos. Então eu entendo muito bem que é uma fase onde a linguagem é um problema. A linguagem não traduz nossos sentimentos, não traduz nosso pensamento. E na série de vocês, a gente vai estudar a filosofia da linguagem. A gente vai descobrir que a filosofia nos ajuda a entender esses sentimentos e esses pensamentos que às vezes nos faltam palavras para dizer. Então, eu enviei aí as 4 aulinhas iniciais e nesse vídeo a ideia é estar explicando para vocês um pouco do conteúdo, tá? Afinal, só enviar os textos de exercício fica às vezes um pouco chato, né? Então vamos aqui para a explicação. Espero conseguir ajudar bastante vocês e dúvidas que surgirem, enviem para a escola que eu vou tentando responder para vocês de alguma maneira. Combinadão? Então vamos lá. Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Então, gurizada da C20, se liga só, aqui embaixo, ó, tem todas as minhas redes sociais. Convido vocês a estarem curtindo, se inscrevendo aqui nessas redes, para a gente ficar um pouquinho mais junto e com um pouquinho menos de saudade, tá? Então, o primeiro texto, os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem. Essa é uma famosa frase de um autor que o nome apareceu aqui, e eu tenho certeza que ninguém conseguiu pronunciar o nome correto. O nome desse carinha aqui, ó, Wittgenstein. Eu não entendi o que ele falou. Wittgenstein. Eu não entendi o que ele falou. Wittgenstein. Ronaldo. Wittgenstein, um alemão que viveu aí há uns 100 anos atrás, um pouco menos, né? E que mudou a história da filosofia, da comunicação, rádio, TV, computador, internet. Tudo isso tem um pouquinho do Wittgenstein. Sabia não? Claro que ele é um dos autores mais difíceis da história da filosofia. Por quê? Primeiro, que ele escrevia de um jeito completamente diferente. Segundo, que as coisas que ele disse na juventude, quando era novo, assim, tinha uns 20 e poucos anos, depois, quando ele tinha os seus 50 anos, 50 e poucos anos, ele vai mudar completamente de ideia. Ele vai dizer que a maioria das coisas que ele dizia quando tinha 20 estavam erradas, né? Então tem aquilo que a gente chama de primeiro e segundo Wittgenstein, ele é a mesma pessoa. Então ele é bem complicado. Então a gente vai precisar de várias aulas, mas eu tenho certeza que vocês vão entender. Por quê? Porque o Wittgenstein tem tudo a ver com a fase da vida de vocês, onde os pensamentos e os sentimentos não conseguem ser explicados por palavras. Se liga só. Bem louco. Então o textinho da aula 1 contava uma historinha exatamente disso. Um jovem, um adolescente com dificuldades para falar aquilo que estava na cabeça dele. O Wittgenstein dizia que o nosso mundo é tão grande quanto a nossa linguagem. Então uma pessoa que tem uma linguagem muito limitada, ela não vai conseguir explicar nem entender o mundo que está à volta dela, nem o mundo que está dentro dela, né, com sentimentos e pensamentos. Mas quanto mais a gente amplia a nossa linguagem, melhor a gente consegue entender o mundo que está na nossa volta e melhor a gente consegue entender o mundo que está dentro de nós e falar melhor dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Então, ele vai dizer que a gente precisa ler muito, estudar muito, entrar muito em diálogo, vivenciar muitas coisas novas, né? Para isso estar ampliando a nossa linguagem e, consequentemente, a nossa visão do mundo. E a nossa visão do mundo sendo cada vez mais ampla, a gente vai conseguir entender melhor as coisas. Por exemplo, agora, né, entender por que a gente está fazendo essa quarentena, por que a gente tem que evitar estar em contato com as outras pessoas, e tudo isso que parece tão complicado, mas que na verdade não é tanto assim não.
Então a gente tinha aqui dois tipos de exercícios. Os para compreensão, que a resposta é sempre conforme o texto. Então, para responder exercícios para compreensão, tem que ler o texto de novo, que vocês vão achar a resposta ali. Às vezes prontinha, às vezes vocês vão ter que interpretar, mas exercício para compreensão, resposta sempre no texto. E os para reflexão? Aí é hora de botar a cabeça e o coração para funcionar. Reflexão tem a ver com sentimentos e pensamentos, né? E esse aqui era justamente sobre isso. Alguma vez, assim, alguma palavra trancou, né? Tu queria dizer e não conseguia dizer de jeito nenhum. Algumas vezes teve uma situação que tu explicava para a pessoa e a pessoa não entendia, tu explicava de novo, não entendia de novo, explicava de novo, não entendia de novo. Eu, enquanto professor, isso acontece todo dia, né? Mas e para vocês? Então é bem isso, né? É para mostrar esse primeiro pensamento do Wittgenstein, que o quê? Que o nosso cérebro funciona com linguagem. Vocês pensam palavras, vocês falam palavras, vocês escutam palavras, né? Então, são as palavras, a linguagem, que vai além das palavras, né? Mas elas que nos ajudam a traduzir as informações que nos chegam pelos ouvidos, pelos olhos. É mesmo, é? Visto que o Wittgenstein é um autor muito difícil, a segunda aula eu já aliviei. Em vez, vamos dizer, de exercícios complexos, a gente tem aqui um caça-palavras. E eu espero que vocês tenham achado essas palavras, porque ele tinha uma certa pegadinha. Ele era de um nível um pouquinho mais avançado, com palavras na diagonal também. Então tem palavras assim. Nada de palavras ao contrário, mas palavras assim e palavras assim, tá? Além, claro, da palavra assim e assim. O que são essas frases aqui que vocês têm que copiar? Essas frases aqui são frases do Wittgenstein, ou melhor dizendo, aforismos. E era exatamente assim que ele escrevia. Ele tinha um tipo raro de dislexia, que ele sabia ler e escrever muito bem, porém ele não conseguia ler e escrever textos longos. Não conseguia. O que ele escrevia eram frases relativamente curtas, frases ou parágrafos, no máximo parágrafos, tá? Que na filosofia a gente chama de aforismos. E é isso. Então os textos dele, na verdade, você pega um livro dele de 300 páginas, é um monte de frases curtas, assim, ou no máximo parágrafo, como essas aqui. Essas são frases do próprio Wittgenstein. Claro, ele escrevia em alemão, então estão traduzidas para português. Então eu tenho certeza que quando vocês leram essas frases aqui, ficaram com muitas dúvidas, tiveram dificuldades para entender e acabaram filosofando sem querer. Perguntaram para o pai e para a mãe, buscaram na internet, né? E isso é um exercício de filosofia muito bacana. Porque eu não estava pedindo para vocês entender, para refletir, para filosofar sobre o que estava escrito ali. Mas fizeram. E fizeram de coração, né? Lembrando lá, filosofia, amor, a sabedoria, é buscar o conhecimento de coração. O que vocês tinham que fazer aqui era só buscar essas palavras que estão sublinhadas aqui no nosso caça-palavra. Então, por exemplo, linguagem. Tinha que procurar a linguagem aqui, ó. Eu vi um L, não tem ao contrário. Ih, rapaz, será que eu não vou achar? Meu Deus. Quanto L? Ai, tem muita coisa aqui. Será que vocês conseguiram achar? A aula número 3 é uma continuação lá da aula número 1, com várias explicações sobre o Wittgenstein e essa teoria de que entendemos e explicamos o mundo de acordo com a nossa linguagem. Aliás, aqui tem até explicado como é que fala isso, Wittgenstein. Tem até explicadinho aqui. Olha ali, ó. Wittgenstein. É assim que fala, tá? Para ficar aí mais fácil para vocês. Para se tornar pronunciável. Vocês não precisam fazer a pronúncia certinha, mas pelo menos vocês vão se lembrar o nome dele e não trancar sempre que vê o nome dele. Senão tem gente que tranca quando vê o nome do cara e não consegue aprender mais nada. Problema de linguagem também. Então, para a coisa fluir, tá bem explicadinho aqui. E aqui tenho explicado uma das principais noções que eu quero que vocês aprendam esse ano, tá? A filosofia tem a função de criar palavras, melhor dizendo, conceitos, que nos ajudam a explicar nossos sentimentos, pensamentos ou o mundo que está à nossa volta.
Tem vários jeitos de criar uma palavra, mas o mais comum é juntar um prefixo e um sufixo. Ou seja, tu pega o início de uma palavra, o final de outra, junta e forma uma coisa nova, né? Eu usei o exemplo aqui de uma palavra super nova, tem aí em torno de uns 10, 15 anos, que é smartphone. Ela pega duas palavras em inglês, telefone e inteligente. Junta smartphone e forma uma nova coisa, que é o telefone inteligente. O que é o telefone inteligente? É os telefones de hoje em dia, que tu entra na internet, navega, baixa aplicativo, faz um monte de coisa. Há uns anos atrás isso nem existia, mas tinha gente muito inventora que isso já estava lá na cabeça. Juntar um celular com um computador, as pessoas conseguirem fazer coisas do computador no celular, já pensou? Daí alguém pensou, seria um telefone inteligente, seria um smartphone isso seria um smartphone. Daí se criou o conceito, inventou-se a coisa, e a coisa agora está sendo vendida no mundo inteiro. E a maioria das coisas são inventadas assim. Primeiro se filosofa, se tem a ideia na cabeça e se cria o conceito. Uma palavra nova, juntando outras já existentes ou não. Geralmente é juntando palavras já existentes, mas às vezes não. Uma vez que se tem o conceito, se inventa a coisa. Se for uma coisa necessária ou se conseguirem criar necessidade para as pessoas estar usando aquilo, vai ser um sucesso e quando vê vai estar todo mundo usando aquela invenção. Legal! Então veja bem, a teoria do Wittgenstein aplicada a algo que vocês gostam e talvez estejam na mão agora, o smartphone. Nos exercícios a gente tinha exercício para compreensão, conforme o texto, e para reflexão, com dois exercícios bem diferentes. O número 5, tu tinha que escrever uma palavra que tu aprendeu há pouco tempo, há um ano no máximo. Né? Eu tenho certeza, um monte de gente aprendeu uma palavra nova esse ano, pandemia. Podia ser pandemia, o que significa pandemia? Podia ser uma palavra em inglês, em japonês, em coreano, em outra língua também, mas o que vocês tinham que botar era a palavra que vocês aprenderam, nova, de um ano para cá, e o significado dela. Podem ser palavras que vocês aprenderam em outras matérias, como ciência, geografia. Eu sei que nessas matérias vocês estão sempre aprendendo umas palavras novas. Podia ser palavras que vocês aprenderam aí sim, sem problema nenhum, tá? E esse exercício 6, a brincadeira de ser filósofo, já tem a ver com um trabalho que a gente vai fazer quando as aulas voltarem, que é o abecedário da turma, que é sempre muito legal. Vocês fazem um abecedário só de palavras novas que vocês inventam. Sim, vocês têm que inventar palavra, tem que brincar de ser filósofo aqui, ó. Vamos brincar de ser filósofo, criar uma palavra. Invente uma palavra e seu significado. Pode ser para explicar uma sensação, um sentimento, uma coisa que ainda não existe. Dica! O jeito mais fácil de criar uma nova palavra é juntando o início de uma palavra que já existe com o final de outra palavra diferente. Então vamos dizer assim, eu gosto muito, eu gosto muito de jogar videogame. E gosto muito de tomar café. Eu queria ir num lugar que você pudesse tomar um bom café e jogar um bom videogame. Como é que se chamaria esse lugar? Esse lugar se chamaria Game Café? Pode ser. Ou Café Game. Game Café, Café Game. Legal, cara. Ó, criei a palavra. Na verdade, criei duas. Game Café e Café Game. E é um conceito. O que significa o Game Café? Game Café é uma cafeteria onde nas mesas tem videogame e você pode jogar um bom videogame enquanto toma um bom café. Acabei de inventar um conceito. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Aliás, eu achei bem interessante. Eu montaria uma loja assim, hein? Se eu quisesse ser um empreendedor, eu acho que eu faria uma coisa do tipo. E é isso que vocês vão ter que fazer. Pensem em algo. As coisas que a gente gosta fica sempre mais fácil. Junta ali duas palavras, o início de um, o final da outra, e cria e inventa algo novo, diz o significado. Quando a gente voltar, vamos tentar fazer o abecedário da turma. Todo mundo faz a sua palavra, a gente coloca assim, ó, bem legal. Talvez vocês já tenham visto das turmas dos anos anteriores. É um trabalho que eu me orgulho muito de fazer e sempre me surpreende todas as turmas.
não vai ser diferente com a turma de vocês. E a aula 4 a gente tem uma música da Cássia Eller, uma música romântica, muito bonita, que fala de palavras. Aliás, a gente lembra das palavras muito nas questões românticas, quando nos faltam palavras para explicar o que a gente sente para o coleguinha, para a coleguinha, que a gente gosta tanto, né? E essa música da Cássia Eller fala sobre isso, palavras ao vento. Então vou querer que vocês escutem, que vocês reflitam, que vocês sintam essa música tão bonita, e depois é só exercício para reflexão. Ou seja, aqueles que têm que usar a mente e o coração para responder. Então, o que é só palavra? O que é uma palavra ao vento? Qual a palavra mais bonita? Qual a palavra mais feia? Qual a palavra que vocês mais gostam de dizer? Qual a palavra que vocês mais gostam de ouvir? Vocês já refletiram sobre tudo isso? É o que vocês têm que fazer aqui nessa aula 4. E é um momento para isso mesmo, né? Talvez esse tipo de exercício para fazer em casa, assim, na quarentena, com mais calma, com tudo, seja até mais fácil, tá? Então eu espero que vocês consigam. Pode pedir ajuda para a mãe, para o pai, mas acima de tudo peço ajuda para o coração para responder esse exercício. É isso aí. Palavras, linguagem. Wittgenstein. Palavras, linguagem, Wittgenstein. Pensamos palavras, dizemos palavras, às vezes nos faltam palavras para dizer o que a gente pensa, o que a gente sente. Mas dá para mudar isso, filosofando, estudando, conhecendo novos idiomas ou até mesmo criando palavras. Espero que até aqui vocês tenham entendido. As dúvidas vocês podem mandar para a escola, que eu vou tentar arranjar um jeito de estar respondendo para vocês. Tá? A partir da semana que vem já vou mandar mais novas aulas, explicando melhor quem foi o Wittgenstein e como assim ele, o que dizia na juventude, ele passou a não concordar depois de mais velho. Vou estar explicando tudo isso nas próximas aulas. Obrigado, valeu e até a próxima!